João, você já teve alguma lesão na corrida? Na corrida não, João. Eu nunca tive lesão na corrida. Quando eu estava parando de jogar futebol e estava iniciando as corridas, eu tive três lesões. Uhum, Porque o futebol ele é muito diferente, uhum. o treino de futebol é muito diferente do treino da corrida. Mais dinâmico? A dinâmica, assim, você treinar para correr, Uhum, você vai sempre em linha reta, pegar subida, descida, essas coisas. Mas você não vai ter aquelas freadas bruscas que você dá no futebol. Uhum, Você não dá não leva aqueles tombos sim, ali que você leva no uhum, futebol que te lesiona. sim, Então, assim, quando você treina só especificamente para corrida, eu nunca tive lesão. uhum, Aí, quando eu aprendi que não dava para fazer os dois, uhum. porque se eu treinava para corrida, eu ia jogar bola, eu me lesionava. Você acha que um atrapalhava o outro? Atrapalha. Atrapalha. Eu tenho certeza Por experiência. por experiência própria Uhum. que atrapalha, porque eu sofri três lesões de abrir a virilha, Muito essas forçado. coisas. Isso. Porque eu estava acostumado com o treino para corrida Uhum, e não para futebol. uhum. Então o futebol já tinha saído da minha vida. Sim. Daí eu já estava mais pro mundo Uhum, das corridas. Então eu sim. comecei a ver que ou era um ou era outro. Sim. E como eu já estava em fim de carreira no futebol, né? Então eu parei de vez. Não, vou aplicar aqui que é muito. E a partir da hora que eu me tornei um corredor e não mais um jogador, Sim. eu não tive nenhuma lesão. Bom, né? Não tive mais. João, conte pra mim, você prefere correr no frio, no calor ou no clima ameno? Esse sem dúvida nenhuma no clima ameno, né? Uhum, Sem dúvida nenhuma, porque assim, nós já corremos, nós tivemos uma corrida o ano passado em São Joaquim, em que amanheceu menos 7 graus, sim. e na hora da corrida estava menos 4, Uhum, sabe? E como já tivemos na própria São Silvestre, calor de quase 40 graus. uhum, Então, assim, o extremo, tanto o sim. extremo para cima, para baixo, Uhum, ele é ruim, sim. sabe? Agora, se eu falar para ti qual que é pior, o muito frio ou o muito calor, Uhum, é difícil dizer, sim. sabe? O muito frio, ele também, a tua respiração também Uhum, fica prejudicada, sabe? E o muito calor é aquele que te desgasta, que você tem que ter sim. uma hidratação muito boa, senão você não vai continuar na prova, né? Então, assim, é difícil dizer o qual que é melhor. Ou qual que é pior, Sim. né? Mas a situação melhor mesmo é a amena, que é essa que tá a temperatura boa, assim, que se sente um frio, tá meio friozinho ali, mas tá legal para correr, né? Outra coisa, chegou, em alguma corrida vocês chegou a dar uma garoa e vocês continuaram correndo? Muitas. A terceira São Silvestre que eu corri em 2011, a água passava por cima do tênis. Porque São Paulo é aquele problema de não ter terra, né? É tudo asfalto e ali não tem para onde a água escoar. Uhum, Então, por isso que uma pancada de chuva em São Paulo lá inunda tudo, né? sim. Aqui para nós não, porque nós temos chão, Uhum, né? Nós não é só asfalto. sim. E lá, nessa São Silvestre, eu peguei um toró de água, rapaz, Uhum, do começo ao final da prova, a água passando por cima do teu tênis. uhum, E já peguei muitas, até treino com chuva, assim. A gente sai para treinar e, por exemplo, assim, eu coloco assim quando a gente coloca assim uma quilometragem para fazer, eu tenho que sair e fazer essa sim. quilometragem. E às vezes eu tô indo, eu vejo que está se armando uma chuva. Uhum, Eu não volto para casa. uhum, Eu vou até onde eu tenho que voltar para dar a quilometragem que eu saí para fazer, nem que pegue chuva. sim. Focou naquilo e tem que terminar. Eu só coloquei um treino de 15 quilômetros, eu vou, a hora que der 7h30 eu vou voltar. Sim. Nem que eu veja que vai chover, sabe? E graças a Deus, sim, eu não tenho gripe, eu não tenho dor de cabeça, nunca tive resfriado, nada. Isso é ótimo. É ótimo, acho que é a imunidade que a gente adquire, né?
João, conte para mim alguma experiência engraçada ou inusitada que você teve em alguma corrida. Assim, engraçado a gente vê algumas assim, né? Mas eu tive uma experiência, aliás, tive duas experiências muito ruins. Uma foi em 2018, a corrida do SESI. E eu quis correr num ritmo que eu não tinha treinado, sabe? Então a experiência ela manda muito. E mesmo você achando que você já viveu todas as experiências, daqui a pouco uma te pega, Sim. sabe? E eram 10 km do SESI em Lages ali, corrida do SESI. E foi dada a largada às 9h30 da manhã com o sol de rachar. E eu tava bem, eu tinha treinado aí, mas eu tinha treinado para fazer em 47 minutos por aí, sabe? Sim. E quando eu vi que eu ia fechar em 42, 43, eu puxei mais. E foi ali que eu errei. Porque eu olhava para trás e eu não enxergava ninguém me seguindo, eu já sabia que eu ia ser primeiro pelo meu tempo. Sim. Eu ia ser primeiro. E eu puxei mais para me bater meu recorde mais ainda. E faltando acho que 100 metros para me chegar, me faltou as pernas. Eu estava no meu limite e não sabia. Eu caí, me esfolei, tal, fiquei 3 minutos deitado, o pessoal foi lá, queria me levar para o hospital, eu disse que não, que eu queria passar a linha de chegada, e passei puxado, agarrado por um de cada lado. Eu passei com 47 minutos. Eu ia passar com 43 normal, se eu fizesse normal. E passei com 47, ainda fiquei em primeiro lugar, então não precisava ter forçado. E fora essa, teve uma outra também parecida com essa, que daí só eu não caí, mas eu cheguei também cambaleando, porque você sofre um desgaste muito grande. E na prova, às vezes, se você... Eu sempre costumo dizer assim, faça o que você treinou. É claro que naquele último quilômetro, você vai dar o teu gás máximo, né? Mas às vezes a gente exagera um pouquinho e não vê que se foi, né? A tua prova, você já está no desgaste final. Então teve esses dois casos assim que eu tive, assim, que foi bastante, assim, o pessoal fica preocupado, né? E você demora um pouquinho a voltar ao normal, né? Então, mas de boa a gente acaba voltando, né? Está acostumado já. Serviu de experiência também. Muita experiência, porque aí você sente que, não, peraí, você pode estar correndo risco de vida aí, né? Aí não está sendo legal para ti, né? Está sendo... vai estar te prejudicando, podendo te levar até uma coisa fatal, né? Uma coisa que desde você vai já conhecendo seu próprio corpo, exatamente, né? Até onde chega o seu limite. Até onde chega o seu limite. Até nós tivemos uma experiência nessa maratona de Porto Alegre, de junho agora, que morreu um rapazinho lá, né? Ele estava fazendo a meia maratona, que foi no sábado, e nós íamos correr a maratona no domingo, e ele sofreu, não sei se foi um infarto, o que foi. E era dia do aniversário dele, de 21 anos, ele foi correr 21 km. E no quilômetro 20 ele morreu. Então assim, tem essas coisas, né, que triste, fica bem triste, né? João, qual a sua dica para quem está começando a correr? Eu sempre costumo dizer assim que as pessoas busquem em quem tem experiência já em corridas. Porque a gente vê muito, por exemplo, aqui no estádio, a gente chama os atletas de verão, né? Porque no inverno só fica os atletas, aqueles que são corredores mesmo. O pessoal some, né? E no verão fica quase impossível da gente treinar ali, porque daí é criança, idosos, a gente de bicicleta, então a gente prefere ir para outros lugares, né? Do que se for fazer uma corrida de velocidade, não dá ali, né? Então... a pergunta mesmo melhor. A dica que você... a dica para quem está iniciando é que assim, a gente vê muito ali o pessoal chegar e dar todo o seu gás. Ele não dá uma volta no campo, ele tá
com a língua de fora ou está pregado. Nem faz aquecimento adequado? Sem nada, sem aquecimento, sem nada, né? Então, o que a gente faz sempre no treinamento? 2 quilômetros de aquecimento, sim, de boa, sem forçar muito, para depois você começar a marcar o teu tempo. Aí a gente vai fazer 5, hoje vamos fazer 5, hoje vamos fazer 10, mas você já fez 2 de aquecimento. Sim. Preparou o teu corpo, sim, né? E você já é corredor. Agora, para quem está iniciando, por exemplo, assim, vamos lá, o cara chega lá e eu pergunto assim, por exemplo, se uma pessoa vier perguntar para mim, como é que eu começo? Eu vou dizer, não, você vai começar assim, quantas voltas você já conseguiu dar aqui? Quantos quilômetros você já conseguiu fazer? Sim. Aí, através do que ela me falar, por exemplo, dizer assim, eu já fiz 1 quilômetro. Beleza, então vamos fazer 1 quilômetro e meio. Sim. Para mim ver como é que você está, né? Eu tive uma experiência muito boa agora recentemente, que o pessoal que ia fazer o TAF do bombeiro, duas gurias me procuraram para me treinar elas. E o teste delas foi domingo de manhã agora, passado. Sim. Elas chegaram e disseram, daí eu perguntei para elas, vocês vão fazer aonde no dia próprio? Não, vai ser aqui no estádio, aqui embaixo, no Rui Comarelo. Então tá, vamos treinar aqui. Mas quantas voltas vocês já deram no estádio? Nós não conseguimos dar uma volta correndo. Daí eu assim, então tá, hoje nós vamos dar 3 voltas, correndinho. Sim. Será? Não, nós vamos. Daí quando a gente largou, elas já largaram numa velocidade, sabe? Volta. Nós vamos fazer 3 voltas, não é uma só. Por isso que vocês não dão mais que uma volta. Então assim, a gente começou naquele trotezinho, quase caminhando, sabe? E fizemos 1 quilômetro. Então a gente vai gradativamente aumentando isso. Sim. Depois que a pessoa já estiver mais ou menos habituada a uma situação assim de correr, já adaptou seu corpo para correr. Sim. E a gente começa a fazer tem os treinos de tiro, que é muito importante, que vai te dar fôlego. Na hora ali te tira o fôlego, né? Você que manda a metragem que você vai fazer de tiro e a quantidade, né? Sim. Mas é o que te ajuda muito a você evoluir. E essas 2 gurias que eu treinei, o teste delas eram de 7 voltas no campo. Sim. E eu disse para elas que elas no treinamento, eu treinei elas mais ou menos 1 mês. Mais ou menos 1 mês eu treinei elas. E elas chegaram, e eu fiz elas chegarem no objetivo sobrando. Sim. Sobrando. O tempo que elas precisavam. Uma que estava com 30 anos, ela precisava fazer 2 km e 400 metros abaixo de 14h30. E a outra, que é mais nova, tem 25 anos, que é a filha do Júlio Prochum ali, ela precisava fazer em 13h30, por ela ser mais nova. Então eu fazia treino, às vezes, separado com elas, né? Eu fazia 2.400 com uma e depois 2.400 com a outra, que eu puxava um pouquinho mais. E, para minha felicidade, eu vim ali acompanhar, né? Sim. No dia da prova, as 2 foram 100%. A Rafaela, ela fez em 13 minutos 03, né? Que ela tinha que fazer abaixo de 13h30. Sim. E a Camille, que precisava fazer em 14h30, ela fez em 13h16. Então passou do 100%, né? Elas passaram muito bem. E fiquei olhando a largada delas, elas obedeceram como elas obedeceram, né? Daí eu emprestei o relógio para elas. Emprestei para as 2, emprestei do meu amigo Valdir, lá e emprestei o meu para outra. E elas controlaram ali. Eu dizia para elas, controla aqui, você vai vendo pelo tempo, se tu está correndo aquilo que tu treinou, se tu está mais veloz ou tá mais fraco.
para você manter o teu ritmo. E elas olhavam, eu estava lá cuidando de quando elas olhavam o relógio. A obediência do Obediência. Elas largaram, as duas ficaram para trás na largada. Daí o marido da Camila estava lá e disse, mas elas ficaram para trás. Não, mas é assim, tá correto. Sim. Porque as outras não tinham treinado. E largaram tudo afoito, Sim. né? E foram. Não é o começo que nem exatamente. É o final. Na segunda volta, elas já estavam na frente de 1:05. E assim foi. Sim. Teve uma guria, que eu não sei o nome dela, uma alta, até o 6º quilômetro ela liderou. Quando deu a 6ª volta, eu estava lá. Ela sentiu o peso já. Porque daí quando elas passavam, elas diziam pro instrutor o número delas. Cada uma tinha um número. Sim. Ela passava, por exemplo, a Rafaela era no número 5. Ela passava ali número 5. Daí quando deu a 6ª volta, ele disse, número 5, Rafaela, só falta uma volta. Daí ela lembrou que eu comentei com ela nos treinos. Agora é o último gás. Ela passou por aquela guria que tinha feito as 6 voltas na frente. Ela passou voando. E ela chegou em primeiro na prova. E a Camille chegou em terceiro. Então as duas fizeram uma obediência tática perfeita. Uma corrida perfeita. Por quê? Porque tiveram um pouco de instrução. Sim. Eu não sou um professor, né? Não sou formado assim em nada, mas na corrida a gente aprendeu muito que não é a largada que ganha, é a chegada. Né? Controlaram legal, na segunda volta já tinha ultrapassado umas quantas, na terceira mais, e na última volta a Rafaela, que tinha um gás sobrando, ela deu aquele último gás que eu sempre puxava na última volta nos treinos, né? No caso, se fosse uma volta só, daí caso daí tinha que ser uma boa arrancada. Uma boa arrancada, exatamente. Eu gostaria de que você contasse a história dessas camisas, todas as camisas que você trouxe aqui. As camisetas aí estão todas as camisetas que o grupo